Semana passada, retrasada, conversávamos aqui, explicávamos também sobre o primeiro tópico a respeito por que Jesus ele é merecedor de receber a nossa adoração. E eu fiz várias proposituras, eu estive explicando a cada um de vocês que nós precisávamos entender que Jesus ele é o cumprimento da revelação de Deus. E eu lembro que eu falei para vocês que Jesus é uma forma especial que Deus instituiu para que o mundo soubesse, para que o mundo conhecesse, para que o mundo viesse a tomar conhecimento sobre quem era Deus e principalmente a obra da salvação. Porque no Antigo Testamento está lá em Gênesis que por um homem entrou o pecado, mas por outro homem entrou a salvação de Deus. E esse texto nós temos o entendimento que Jesus Cristo é o Senhor da vida, porque aonde abundou o pecado, também superabundou a graça de Deus. E esse é um paralelismo que Paulo faz a respeito do Antigo Testamento, baseado lá no texto de Gênesis. E é interessante que eu, você, todos nós saibamos que Jesus Cristo, ele é um merecedor, tão somente merecedor de receber o nosso louvor, a nossa adoração, porque ele é o cumprimento da revelação de Deus. E há duas formas especiais de como Deus se manifestou. A primeira delas eu falei para vocês, expliquei, que Deus se revelou por meio da palavra. Está escrito no Evangelho de João, no capítulo 1, no seu prólogo, que no princípio era a palavra e a palavra era Deus. E é interessante porque nesse texto, quando nós falamos o prólogo, é uma espécie de introdução, à temática cristocêntrica. Quem é Jesus? Quem de fato Jesus é para nós? E quem de fato é Jesus para Deus? E quem de fato é Jesus para a humanidade? No livro de João, vocês sabem que é um texto, um livro riquíssimo, de várias promessas. Está escrito nele que de tal maneira Deus amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E nesse texto que nós estamos nos reportando, que é o texto do Evangelho de João, capítulo 1, particularmente o prólogo, nós entendemos lá, enxergamos lá a promessa de Deus, quando Deus fala que Jesus veio para os seus. E os seus não o receberam, não o aceitaram. Mas Deus deu o poder para todos aqueles que creem, saber os que creem no seu nome, o poder de serem chamados filhos de Deus. Então nós estamos diante de um aspecto, de uma expressão máxima do amor de Deus. Da maneira especial como Deus se revelou. Deus se revelou através das Sagradas Escrituras e Deus se revelou através de Jesus Cristo. O Verbo se fez carne, como está escrito no primeiro capítulo, ainda no versículo 1. Por isso, Jesus ele é a revelação de Deus. Jesus é o cumprimento da revelação. E eu lembro que nós falamos também aqui para vocês que os judeus até hoje esperam o Messias. Jesus veio, Jesus foi crucificado, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus instituiu a sua igreja e até hoje os judeus ainda esperam o Messias. É muito difícil, eu falei para vocês, que o judeu entenda essa forma de compreender Jesus Cristo morrendo numa cruz, o Messias sendo crucificado, mesmo porque eles esperavam e esperam até hoje que Jesus venha com um poder para derrotar todos os inimigos. Eles não compreendem que Jesus também já fez tudo isso. Um dos piores inimigos era a morte pelo qual hoje já não tem mais poder sobre os filhos de Deus. Então nós estamos diante de um contexto que Jesus ele é merecedor de receber a nossa adoração, porque Jesus é o cumprimento da revelação de Deus. E eu disse para vocês, e finalizei o estudo, se vocês voltarem lá no nosso vídeo de 15 dias atrás,
eu deixei para vocês uma dica que eu estaria falando o segundo motivo, e aí eu associei a impressão digital. Eu finalizei até falando e ao mesmo tempo fazendo aqui esse símbolo, a nossa impressão digital. Se você que tem uma carteira de RG observar que obrigatoriamente existe a sua impressão digital nesse documento, para poder dizer que você é único, você é exclusivo entre milhões e bilhões de habitantes em toda a face da Terra. É muito interessante, porque essa digital, quando impressa, ela é única e ela é intransferível, inconfundível, ela é sua. E quando eu finalizei deixando a dica para vocês, me reportando que Jesus, ele é a impressão digital de Deus, significa dizer que ele, Deus, assim como o Espírito Santo, são intransferíveis, inconfundíveis, eles são a mesma pessoa, embora haja como Pai, como Filho e como Espírito Santo. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E Jesus é a impressão digital de Deus. Eu fiz exatamente essa propositura, essa proposição, para afirmar para vocês que Jesus Cristo não se confunde. Ele, Pai, Filho e Espírito Santo, é a mesma pessoa. E essa é a segunda razão por qual Jesus Cristo ele é merecedor de receber a nossa adoração. E nós vamos decorrer nesse estudo na segunda razão pela qual Jesus é merecedor de receber a nossa adoração, porque ele é a impressão digital de Deus. Deus é um só, mas ele é Pai, ele é Filho e ele é Espírito Santo. E eles não se confundem, eles são intransferíveis. Ou seja, Jesus o Pai, Jesus o próprio Filho, Jesus o próprio Espírito Santo. Deus, o próprio Pai, Espírito Santo e Jesus. Espírito Santo, o próprio Pai, o próprio Espírito Santo. São pessoas distintas, mas eles são uma só pessoa. Por isso a nossa confissão doutrinária da Trindade de Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Talvez na nossa cabeça, eu sei que não é fácil compreender como é que essas coisas acontecem. Mas eu queria dizer para vocês, existe um teólogo chamado Erickson Millard, teólogo presbiteriano americano, ele diz assim: tente explicar a Trindade e você perderá a cabeça. Tente negá-la e você perderá a salvação. É interessante porque entre muitos estudos, em algumas leituras, a gente acaba absorvendo vários pensamentos. E eu aprendi, de fato, que Deus ele age como Pai, como Filho e como Espírito Santo. E a Bíblia fala, embora a palavra trindade, triunidade, não aparece de Gênesis até Apocalipse. Mas eu sei que Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito Santo. E esse Deus age em três formas. E aí nós temos uma explicação muito simples. Deus Pai, ele envia, Deus Filho recebe e Deus Espírito Santo ele complementa, ele faz a obra. São três pessoas distintas, mas não são diferentes da essência, é a mesma pessoa. Distintas no sentido que fazem a mesma obra, só que como Pai, como Filho e como Espírito Santo. São inconfundíveis, porque é a mesma pessoa, mas age de maneira diferente. E aí quando a gente diz, tente explicar a Trindade, você perderá a cabeça, tente negá-la e você perderá a salvação, porque essa doutrina faz parte da afirmação de fé, da confissão de fé da nossa doutrina tradicionalmente presbiteriana, calvinista, e nós somos herdeiros de uma tradição reformada. Louvado seja Deus, porque é uma riqueza muito grande desse ensino, aprendizado, e somos frutos dessa tradição. Lá em Gênesis nós aprendemos, embora eu disse para vocês que a palavra trindade, ele não aparece na Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, mas é possível que a gente veja, encontre ações que trazem essa ideia de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos usar nesse momento aquela ferramenta da língua, tá certo? Quando a gente ouve lá, quando a gente lê também, criou Deus o homem à nossa imagem e semelhança. É interessante porque a Bíblia fala que Deus, criamos a palavra no sentido do plural, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo estavam juntos.
Na Torre de Babel, o texto diz: desçamos e confundamos. Mais uma vez aparece a ideia da terceira pessoa do plural. Desçamos e confundamos. E não a primeira pessoa, quando a gente usa no singular. Nós sabemos, lá em Gênesis já está escrito, que no princípio criou Deus o céu e a terra e tudo estava ali. Tudo estava sem forma, a terra estava vazia, mas o Espírito já pairava sobre as águas. Então Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo é a mesma pessoa. Deus existe na forma do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Age de maneiras diferentes, mas é uma só pessoa. E por isso Jesus ele é digno da nossa adoração, porque ele é a impressão digital de Deus. Ele e Deus não se confundem, porque Jesus ele tem essa marca que eu tenho, você tem, e que é única, é exclusiva, diante de bilhões e bilhões de pessoas que existem no mundo inteiro. A sua digital nunca vai se confundir. Essa digital que nós temos é uma marca que nos torna, mesmo à semelhança do que somos seres humanos, mas ao mesmo tempo distintos, porque nós somos identificados por ela. Então Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo tem essa marca digital. São três pessoas, mas uma só, porque são de fato a mesma pessoa, porque é Deus. E Deus ele age como Pai, como Filho e como Espírito Santo, mais uma vez explicando para vocês. E Jesus ele é merecedor da nossa adoração, porque ele é a impressão digital de Deus. Por essa razão, é visto claramente no verso 3 desse capítulo que nós lemos, 1 Hebreus. Veja novamente o que esse verso nos diz. O verso diz assim, o verso, presta muita atenção, é importante que você entenda o contexto do livro de Hebreus, porque o texto diz assim: sendo ele o resplendor da sua glória e a expressa imagem de Deus. Quando eu digo que a minha digital ela é a expressa imagem de quem eu sou, identificado pelo Registro Geral de Segurança Pública, que aonde eu estiver, se essa digital ela foi encontrada, eu serei identificado. E o texto diz: sendo ele o resplendor da sua glória, expressa a imagem do seu poder. E sustentando todas as coisas pela palavra e, mais uma vez, pelo seu poder. Havendo ele mesmo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. À direita, a majestade nas alturas. Igualdade com Deus. Jesus, ele é o Filho amado de Deus, ele veio como aquele que a palavra se fez existencialmente, ela veio à vida, era o próprio Deus, porque o Verbo se fez carne, se materializou, habitou entre nós, e mais do que qualquer que seja a possibilidade de existir em nossa cabeça um conflito sobre quem de fato é Jesus, eu gostaria de afirmar para você: Jesus é o próprio Deus. Embora age de maneira distinta, Jesus é a expressão máxima de quem é Deus, porque ele é o próprio Deus. E o texto fala que ele, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem do seu ser, sustentando todas as coisas pelo seu poder, havendo ele mesmo feito a purificação dos nossos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Ufa, que texto bacana, que legal. Excelente esse texto. E esse texto, ele tem em si algo muito profundo. Quem sabe, né, algum músico que gosta de música se sentir desafiado a criar uma canção, um cântico nesse verso, trazendo essa explicação teológica tão profunda como uma marca de Jesus sendo a mesma pessoa que Deus, a expressão máxima de Deus. Ele é a expressão da imagem de Deus no seu ser, quem de fato ele é. Então Jesus é o Senhor da nossa vida. Ele é merecedor de receber a honra, a glória e o louvor por todos os séculos. Louvado seja Deus. Este verso, queridos, nos diz 5 coisas. Eu vou dizer 5 coisas, mas eu vou salientar como explicações
tornando-as considerações sobre esse texto. Mas esse verso, mudando a forma de dizer, ele traz 5 considerações a propósito, porque Jesus ele é a impressão digital de Deus. Ele expressa a imagem de quem é Deus. E aqui nós vamos discorrer fazendo alguns considerandos para que você entenda de forma didática, para que você possa preservar dentro do seu entendimento quem de fato é Jesus e porque ele é merecedor de ser adorado por você, por mim, por todos nós. A primeira consideração é que o texto fala nesse versículo e diz que Jesus, ele é o brilho da glória de Deus. Ele é o brilho da glória de Deus. A pergunta que eu te faço é simples para você refletir. Você tem ideia do que seja, como é a glória de Deus? Você está no escuro e de repente acende uma luz. E aquela escuridão, ela é iluminada pelo brilho da luz que surge num clique quando você liga o interruptor. Você está diante de um contexto onde o ser humano ele vive uma profunda escuridão, quando ele não tem Cristo em sua vida. Quando ele tem Jesus, ele passa a ser iluminado pelo brilho dessa luz. E ele deixa de viver nas trevas e agora ele vive sob a luz. O cuidado dessa luz, a maneira como essa luz ilumina. E o texto, ele nos traz uma explicação fantástica. O texto fala que Jesus é o brilho da glória de Deus. E o que isso significa? Bom, basicamente significa que Jesus, sendo o próprio Deus, ele tem a igualdade dessa glória. Porque Jesus é o próprio Deus e o próprio Deus é Jesus. No Antigo Testamento, a palavra trazendo ideias sobre a glória de Deus aparece muito, principalmente quando a gente lembra do tabernáculo e do templo. E muitas vezes os textos sagrados do Antigo Testamento falam da glória de Deus como a Shekinah, que repousava sobre o cenáculo, sobre o tabernáculo, sobre o templo, e ali a glória de Deus se manifestava. Isso costumava também estar associado a uma nuvem, que expressava muito que ali estava a glória de Deus. E os israelitas, o povo daquela época, acreditava muito nessa ideia dessa nuvem como a Shekinah, como a glória de Deus. E essa maneira expressa de Deus se manifestar, encontrado no Antigo Testamento, hoje nós encontramos no Novo Testamento através de Jesus. A máxima expressão do ser de Deus, da glória de Deus, sendo Jesus. Por isso que o texto vai trazer essa afirmação, que Jesus é o resplendor, Jesus é o resplendor, o brilho da glória de Deus. Por isso Jesus Cristo, ele é merecedor de ser adorado. Jesus merece a nossa adoração. A própria essência de Deus está naquele brilho. A própria glória de Deus manifestada no brilho de Jesus, na forma como Jesus brilha sobre as nossas vidas, sobre o mundo e sobre a vida de todas as pessoas, nos tirando das trevas, nos dá essa dimensão de que Deus está presente, de que Deus está na nossa vida, de que Deus estará sempre, continuamente com todo o seu povo. Eu tenho certeza que você entende, que você compreende essa afirmação sobre a glória de Deus, de como Deus se manifesta, de como Jesus, sendo o resplendor da glória de Deus, ele se manifesta em nossa vida, abençoando a cada um de vocês, a mim, iluminando a nossa vida, o nosso caminho, nosso caminhar. Todo o nosso ser, toda a nossa vida é iluminado pela palavra de Deus. E quando a gente ora muitas vezes pedindo a Deus que nos resguarde a luz da sua palavra, significa dizer que nós estamos orando pedindo para que esse brilho da glória de Deus resplandeça sobre a sua vida.
sobre a minha vida, sobre a vida da igreja, para que a gente seja iluminado, para que a glória de Deus se manifeste de tal maneira, de tal forma, de tal expressão, que a gente seja conduzido com esse brilho. E que esse brilho esteja diante da nossa vida. Que essa Shekinah de Deus, como a Bíblia diz, que veio à terra, Jesus Cristo, a própria glória de Deus, a expressão máxima do seu ser, a autoridade daquilo que é o poder de Deus, ele veio e habitou entre nós. Ele veio para iluminar a vida das pessoas. Ele veio para trazer luz. Ele veio para brilhar em meio às trevas. Ele veio para que você, eu, todos nós, estivéssemos certos e resguardados através dessa luz, que nós outrora viveríamos, ou outrora vivíamos nas trevas, e agora nós vivemos na maravilhosa luz. O apóstolo Pedro diz, fazendo uma confissão dessa identidade, que nós somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, chamado das trevas agora para a maravilhosa luz. Ou seja, quando nós recebemos a Jesus, quando nós obtivemos o selo da graça de Deus em nossa vida, a impressão digital de Jesus em nosso coração, marcando que nós somos filhos de Deus, agora nós somos herdeiros e co-herdeiros da graça de Deus. Significa dizer que nós estaremos e viveremos eternamente. Por isso Jesus, ele é merecedor de ser adorado. Quando nós falamos de adoração, nós estamos falando de um desejo, de uma forma impressa em nossa vida, que nós somos diariamente o fim último da glória de Deus. Esse estado de vida com a morte do ser humano, com a passagem da morte para a vida eterna, significa dizer, como um fim último da vida do ser humano, é glorificar a Deus. O apóstolo Paulo escreve e ele diz que haverá um dia em que todo joelho se dobrará, toda língua confessará para a glória de Deus que Jesus Cristo é o Senhor da vida. Então, o fim último do ser humano é reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E só existe, me permita dizer, sem nenhuma explicação extrema do que seria, mas só existe duas formas da gente entender se vamos viver eternamente. Um é saber se vamos viver eternamente para a vida ou se vamos viver eternamente para a morte. A morte significa destruição, a morte significa sofrimento, a morte significa separação, a morte significa dor. Enquanto que a vida em Jesus, além de ser eterna, é uma vida de felicidade, de alegria, de prazer, é uma vida que nós estaremos todos os dias com a garantia e com a certeza que seremos eternos, seremos felizes e viveremos para todo sempre. Louvado seja Deus. Por isso, Jesus, ele é digno de receber a nossa adoração. A segunda consideração, nessa razão pela qual Jesus é digno de receber a nossa adoração como imagem do que Deus é, e eu disse para vocês, a impressão digital de Deus, é que nós precisamos olhar para mais uma vez o que o texto diz. O texto fala assim, e ele é a expressão, ele é a expressa imagem do seu ser. Ser, no sentido onde nós temos aqui um S maiúsculo. Quem de fato Deus é? Jesus também é, porque ele é a expressa imagem do seu ser. Muitas vezes as pessoas, e assim eu vi muitas vezes as pessoas comentarem entre si a respeito sobre características de família, e principalmente de pai e mãe, como os filhos acabam herdando timbre de voz, gestos, atitudes. Para alguns que estão fora do contexto cristão, até a malícia se reproduz, atitudes e gestos, às vezes até imorais, também se repetem. E quando cristão, hábitos, costumes também se repetem na vida dos nossos filhos. E um dos principais fatos que a gente vê nessa questão da expressa imagem de quem de fato é o pai, a mãe, alguém da família, alguém que ele convive, é que ele às vezes se torna fruto daquilo que ele experimenta. Ele vê nos exemplos daquilo que ele tem em casa, na sociedade em que ele vive, está inserido, aquilo que ele vai acumular com o passar do tempo e vai desenvolver através de atitudes, de ações, comportamentos. E quando a gente vê nesse texto a expressa imagem do seu ser, de quem é Deus, Jesus, ele herdou tudo do seu Pai. Quem é o seu Pai?
Deus, Deus Pai. E Jesus é a expressa imagem do seu ser. Aquilo que Deus era, Jesus também passou a ser. Aquilo que Deus é, Jesus também é. Aquilo que em Deus nós encontramos, no Deus Pai, nós encontramos em Jesus. Porque Jesus é a expressa imagem de Deus. Se Deus é poderoso, Jesus é poderoso. Se Deus faz milagre, Jesus faz milagre. Se Deus derruba muralhas, Jesus também derruba muralhas. Por isso ele é merecedor de receber toda a nossa adoração. E quando nós olhamos para a expressa imagem de quem Deus é, sendo Jesus um próprio Deus, nós vamos entender que Jesus Cristo, sendo a impressão digital de Deus, ele tendo essa mesma digital, ele sendo a mesma pessoa, ele é inconfundível, intransferível, ele faz parte da Trindade, ele tem autoridade, ele tem poder, ele tem em suas mãos tudo que Deus é. Porque texto lindo, texto teologicamente falando profundo, cheio de uma teologia que mostra que Jesus, o próprio Jesus, sendo Filho de Deus, ele é o próprio Deus, ele expressa a imagem de Deus, ele é o próprio resplendor da glória de Deus. E nós aprendemos desse texto que ele é merecedor de receber a nossa adoração, porque Jesus, o Filho de Deus, ele é o próprio Deus. E mais do que qualquer semelhança que eu tenha com meu pai, com minha mãe, com minha família, é muito interessante olhar para Jesus e ver que a semelhança dele, como o texto diz, é do resplendor da sua glória, porque ele é o brilho dessa glória. Ele é a expressa imagem do ser de quem Deus é, de todo esse poder que Deus, sendo instituído como o próprio Deus, na pessoa do seu Filho, ele tem a mesma autoridade, o mesmo poder. Por isso ele é merecedor de receber a nossa adoração. Mas a igreja nem sempre para ver o tamanho do desafio do que seria adorar Jesus, entendendo que ele é merecedor da nossa adoração, porque nós estamos caindo numa espécie de relativismo mundano, um relativismo que nós encontramos no século que nós estamos, as pessoas diminuindo a glória de Jesus, esquecendo a sua autoridade, esquecendo o seu poder, não há mais reverência, não há mais amor, não há mais alegria, não há mais felicidade em saber que Jesus Cristo vive e que ele é o Redentor das nossas vidas. Infelizmente isso tem acontecido. E muitas pessoas têm deixado de adorar esse verdadeiro Senhor, esse Deus maravilhoso. A Bíblia diz que Jesus é a imagem exata de Deus. Quando você abrir no livro de Hebreus, capítulo 1, e você encontrar, na leitura que você fizer, que ele é a expressa imagem do ser de quem é Deus, você saiba nesse momento que a Bíblia está dizendo, que a Bíblia está afirmando que ele é a imagem exata de Deus, de quem de fato é Deus. Jesus também é, ele é a mesma essência de quem Deus é. Jesus é todo poderoso, porque ele é o próprio Deus. O que você precisa entender é que mesmo nessa complexa explicação que existe, de que Deus, ele não usurpou da sua divindade, antes ele se humilhou através do seu Filho amado. Quando Paulo escreve a Filipenses que Jesus ele não prevaleceu da sua divindade, antes ele se esvaziou dessa divindade, onde era plenamente Deus, também ele foi plenamente homem, porque ele não usurpou ser igual a Deus, e nesse momento para nos dar o maior exemplo de alguém que morreria no seu lugar, que morreria por mim, que morreria por nós, pela igreja. Se você parar nesse momento e entender porque ele é digno de receber a nossa adoração, você vai compreender que Jesus fez um dos maiores sacrifícios, porque o Deus eterno estava ali, era o próprio Deus se doando à humanidade, morrendo em nosso lugar, para que você, para que eu tivéssemos vida e vida em abundância. Louvado seja Deus. Jesus é a exata imagem de Deus. Cada pequeno detalhe do caráter de Cristo revela quem é Deus.
nas ações, nas atitudes, no comportamento, na autoridade, no poder, na forma como Jesus operou grandes milagres. Deus fez com que Moisés dividisse o mar. É fato. Jesus, ele dividiu o maior conceito que se tinha sobre a questão da morte. Antes de Jesus, não havia a certeza, a garantia de que alguém ia aos céus, ia morar plenamente com Deus, exceto para aqueles que foi trasladado, que foi assunto aos céus, porque Deus o trasladara, a exemplo de Enoque. Mas em Jesus Cristo nós temos a garantia de que viveremos eternamente. Esse é o maior milagre, a maior entrega através de Jesus Cristo que Deus operou para a humanidade e na humanidade. Jesus, ele fez muitas pessoas doentes voltarem a ter dignidade. Ele curou muitas pessoas, devolveu vista aos cegos, fez paralíticos andar, porque havia poder, era a imagem exata de quem era Deus, o resplendor da glória de Deus era o próprio Jesus, porque João diz, e ali Jesus era a palavra, e a palavra, ela se fez, ela veio à existência, porque no princípio era a palavra, e a palavra era Deus. Ele é o único, exclusivo, merecedor de receber a honra, a glória e o louvor por todos os séculos, igreja. Deus seja louvado, Deus seja engrandecido, Deus seja em todos os momentos lembrado por você, por mim, que Jesus Cristo, ele foi, sempre será o maior de Deus, o que Deus tem para você, para mim, para todos nós. Esse é o tudo de Deus para você. Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. E quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. Quem tem Jesus tem a vida, quem não tem Jesus morrerá. E quando eu falo de morte, eu estou falando da morte eterna. Eu não estou falando da morte apenas física, estou falando dessa morte espiritual, que muitos morrerão e não viverão eternamente ao lado de Jesus. Mas para você, para mim, para todos nós que cremos que Jesus Cristo é o Senhor da vida, nós viveremos para a glória de Deus. De fato, a razão de número como esse, o número 2 dessa consideração, é que Jesus, ele é a impressão digital de Deus. E vemos muito bem nesse texto, nessa explicação, que não há dúvida do que seria Jesus Cristo para nós. Você, eu, todos aqueles que são amantes da leitura da palavra de Deus, não deve se sentir nesse momento desconfortável com qualquer que seja a maneira, a forma de tentar explicar Deus. Não, nós não precisamos nos preocupar de como vamos explicar Deus. Ninguém consegue explicar Deus. Assim como o ar que respiramos, Deus existe, Ele está vivo, Ele está entre nós. Você e eu não vemos o vento, mas o vento existe. Quando nós olhamos para uma árvore, a árvore está balançando, a gente não vê o vento, mas a gente sabe que o vento está passando por ali. E o vento existe. Assim é Deus. A gente não precisa estar preocupado em estar explicando onde é que Deus está, como é Deus. Pelo contrário, nós já sabemos que Ele está dentro de nós. Nós somos o templo sagrado do Espírito Santo. Importa saber que Jesus, ele é a impressão digital de Deus. Ele, Deus, é a mesma pessoa. Você está carimbado em seu coração com essa impressão digital, porque o Espírito Santo também está na tua vida e Ele também é Deus. Ele é o próprio Jesus. O Deus Espírito Santo, dentro desse templo que somos nós, habita. E nós temos essa marca digital, nós temos a impressão digital. Aleluia, louvado seja Deus, glórias ao nosso Deus, o nosso Pai Celestial. E o pastor vai precisar, nesse momento, finalizar, concluir essa parte. E daqui a 15 dias nós vamos dar continuidade a esse estudo, não perca, nós vamos comentar as três últimas considerações sobre por que Jesus é a impressão digital de Deus, e depois a gente entra na terceira razão pela qual Jesus Cristo, ele é merecedor de receber a nossa
adoração. O nosso desejo sincero é que cada um de vocês sejam abençoados, abençoadas, contempladas pelo ensino da palavra de Deus. Que Deus, portanto, nos abençoe. Vamos ter uma palavra de oração nesse momento. Vamos orar ao Senhor, agradecendo a Ele, porque Ele é maravilhoso. Ele é o Deus do universo. Esse Jesus, Ele é tremendo. Ele é maravilhoso. Quão formoso Ele é. Você conhece esse cântico. E esse cântico, para mim, é uma oração. Ele é lindo.